Estamos aqui nessa continuidade de Gálatas, capítulo de número 5, e Deus seja louvado por isso. E queremos dar continuidade aonde nós paramos. Nós vamos ler Gálatas, abra comigo em nome de Jesus Cristo. A carta de Gálatas que o apóstolo Paulo escreveu, do capítulo de número 5, e nós vamos ler do 13 até o final. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 13 até o 26. Diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para vos dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um do outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Deus seja louvado por isso. Nós terminamos quarta-feira passada ministrando o versículo 13, a parte B, né, que diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros em amor. E nós estávamos falando acerca das características a qual o apóstolo Paulo está exortando, ensinando e chamando a atenção da igreja da região da Galácia. E nós falamos dessa liberdade em Cristo Jesus, falamos muito na quarta-feira passada, e hoje vamos dar continuidade para nós finalizarmos esse versículo de número 13. Nós falamos a segunda característica, que se diz que a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo, né? Porque nós falamos que quem ama não explora, né? Mas serve o próximo em amor. Porque nós precisamos entender que somos livres para amar, nós somos livres para servir, mas nós não somos chamados e nem livres para explorar o próximo. Olha o que diz, alguém pode ler primeira carta aos Coríntios, vai falar dessa liberdade, desse amor, dessa vida de Deus, capítulo de número 13, o versículo de número 7, por gentileza, alguém pode ler? Deus seja louvado por isso. O Jean não está conosco pessoalmente, mas está gravando
Ele está trabalhando lá no jogo do Camboriú, no estádio, mas está gravando aí com todos nós. Aí vai ser bênção. 1 Coríntios 13. Primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo de número 7, 8 e o 9. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Segura aí, pastora. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. A respeito do que o apóstolo Paulo está falando, o que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, senão o amor, senão a vida de Deus, senão essa liberdade que nos encontrou, essa vida que nos encontrou, né? Por gentileza, continua, pastor Adri. A caridade nunca falha. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Uau! Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. O que nós entendemos e compreendemos? Acho que está só no retorno, pastor Guilherme? Ou está só no PA? Está diferente, está esquisito. O que nós entendemos? Que quem ama, está bem alto, pastor, pode baixar. Quem ama, ele cuida do próximo. Quem realmente foi encontrado por esse amor verdadeiro e incondicional, que é o amor de Deus, ele só tem uma manifestação, ele tem um propósito, ele tem um desejo, ele tem uma vontade. Qual é essa vontade? De levar adiante esse amor. Por isso que nós precisamos entender que nós temos essa responsabilidade de levar adiante esse amor e expressar e manifestar essa liberdade em Cristo Jesus, a qual nós fomos atraídos pela sua graça e pelo seu amor. Primeiro ponto que nós precisamos entender quando falamos dessa liberdade, né, que essa liberdade é para servir e não para explorar o próximo. Nós não podemos de forma nenhuma usar o próximo como se fosse uma coisa para nos servir. Nós temos que respeitar o próximo, e nós precisamos, como pessoas que receberam esse amor, dedicar em servi-los. É mão contrária, irmãos. Nós precisamos entender que esse amor, ele nos ensina a servir com excelência, e sair de um lugar chamado manipulação, autoritarismo. Porque o autoritarismo, a manipulação, a pessoa vai querer simplesmente o quê? Que todos a sirvam. Quando na verdade essa liberdade em Cristo, ela faz com que nós venhamos a nos dedicar intencionalmente a servir o próximo em amor. É mão contrária, irmãos, né? Então nós precisamos entender que pelo amor que nos encontrou, esse amor que nós temos, né? Ele nos fez o quê? Servos uns dos outros, escravos uns dos outros. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. Nós não estamos aqui como generais, como pessoas autoritárias para ser servido, onde um só é o imperador e o restante todo tem que servir. Não. Todos nós fomos chamados a nos dedicar a servir uns aos outros. Por quê? Porque a liberdade de Cristo nos ensina que nós devemos servir como Cristo nos serviu, e não a sermos egoístas, a não pensarmos somente em nós. Então, esse amor, essa liberdade, ela faz com que nós não sejamos exploradores de pessoas,
mas que nós venhamos a ser o quê? Servos uns dos outros. Quando o apóstolo Paulo está ministrando acerca dessa liberdade, uma terceira característica é que a liberdade cristã, ela não é uma autorização para ignorar a lei. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque nós falamos muito quarta-feira passada sobre as duas características, os dois pontos muito perigosos, que é o legalismo de um lado e a libertinagem de outro lado. E essa liberdade cristã não é uma autorização para que nós ignoremos a lei. Perceba o que o apóstolo Paulo ministra no versículo 14, porque ele diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que nós fomos libertos da condenação da lei. Paulo deixa muito bem claro isso em Romanos capítulo de número 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a lei, mas que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós fomos libertos dessa condenação da lei, mas não dos seus preceitos. E nós vamos entender isso, porque nós entendemos que nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, nós não nos aproximamos mais da lei com o propósito de sermos aceitos por Deus. Não, eu preciso seguir à risca essa lei, eu preciso viver a lei para quê? Para que eu me aproxime mais de Deus. Não, muito pelo contrário. Primeiro ponto que nós precisamos entender: por que nós não nos aproximamos da lei com o propósito de sermos aceitos por Deus? Porque, primeiro ponto que nós precisamos entender, que nós já fomos aceitos em Cristo Jesus. Isso foi pela graça. Isso não é pelo aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós estamos fazendo, ou por aquilo que nós vamos fazer. Não, é pela graça de Deus, pela fé expressada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, nós nos aproximamos da lei para quê? Para sermos aceitos por Deus ou para obedecer a Deus? Para obedecer a Deus, isso mesmo. Então, a lei que nós precisamos conhecer hoje é a lei de Deus, é a lei divina, que nos norteia, que nos conduz. Então nós precisamos sim nos aproximar dia após dia dessa lei, para que nós possamos obedecer a Deus, conhecer a Deus. Precisamos entender, e isso precisa ficar muito claro, nós estamos batendo isso faz tempo nesse ponto. Nós precisamos entender que nós não somos aceitos por Deus por guardarmos a lei. Ninguém é aceito por Deus por guardar a lei, por viver na lei. Porém, depois que somos aceitos, nós continuamos guardando essa lei de Deus por causa do amor de Deus, por causa do amor que temos ao Pai. Que amor é esse? O amor do Pai. O amor que nos aceitou e nos deu um Espírito para nos capacitar a guardá-la. E é nesse assunto que o apóstolo Paulo mais adiante vai entrar. De que forma que nós poderemos viver de uma maneira santa, justa e piedosa, como a carta de Tito nos ensina? Como que nós suportaremos viver num mundo tão corrupto? Separados desse mundo. Quando eu falo separados, não sendo governados por esse mundo, sendo guiados pelo Espírito de Deus. Somente sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Somente sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. A nossa motivação para obedecer esse mandamento, que mandamento? Essa lei divina, deve ser a gratidão pela redenção consumada
por Cristo Jesus. Nós precisamos entender, foi isso que o apóstolo Paulo viu, foi descortinado, foi removido os véus que deixavam o apóstolo Paulo cego, que ele não conseguia entender, compreender e ver o quê? A redenção, o poder da redenção que foi consumada na pessoa de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que o evangelho sem cruz não é o evangelho completo. O evangelho sem arrependimento não é o evangelho completo. O evangelho sem santidade não é o evangelho completo. O evangelho sem a manifestação do amor, da graça, da misericórdia não é o evangelho completo, né? Então nós precisamos entender que o poder para realizá-la é proporcionado pelo Espírito Santo de Deus. Que é isso que o apóstolo Paulo escreveu lá. Alguém pode ler? Gálatas capítulo 5, versículo de número 1, por gentileza. Esse poder que faz com que nós realizemos e que nós nos firmemos e permanecemos no Senhor, ele é proporcionado pelo Espírito de Cristo Jesus, irmãos. Não é pela nossa força, não é pela nossa bondade. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Uau! Quem nos libertou? O Espírito de Cristo, irmão. Foi o próprio Cristo. Foi o Cristo que nos libertou. Foi Ele, né? E Ele nos chama para nós estarmos firmes nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Por isso, nós precisamos entender que o amor para com a humanidade toda, o amor ao próximo, ele flui do amor de Deus, ele não flui do nosso amor, ele flui do amor de Deus que está em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus, e que é transmitido, que é compartilhado. Por isso que nós precisamos entender a importância de nascermos de novo, a importância do Evangelho, da cruz, do arrependimento. Para quê? Para fluir no amor de Deus. Uma coisa é eu participar do culto, outra coisa é eu fluir na vida de Deus, é diferente. São assuntos totalmente diferentes, porém nós precisamos entender a importância de ambas. É como Tiago ministra, fé e obras, não tem como separar, é impossível separar, né? A quarta característica que o Paulo está falando, o apóstolo Paulo fala a respeito dessa liberdade, para nós irmos para os versículos adiante ali, e nós vamos ler o versículo de número 15, é que a liberdade cristã não é uma autorização, que a liberdade cristã não é uma aprovação para destruir o próximo. Olha o que ele diz no capítulo, versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros? Ou seja, eles estavam se devorando, estavam se destruindo uns aos outros. Por isso que a liberdade cristã não é uma autorização, não é um aval para destruir o próximo. Volto a repetir, nós somos livres para amar e servir o próximo, e não para destruir o próximo. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia? Havia dois extremos, e esses dois extremos, o apóstolo Paulo estava muito preocupado com esses dois extremos que estavam acontecendo nas igrejas da região da Galácia. O primeiro extremo que estava acontecendo, que nós estamos falando lá desde o início, eram os legalistas, e o segundo eram os libertinos. O que os legalistas e os libertinos faziam? Eles destruíam a comunhão do corpo. Tanto o legalista quanto o libertino, o leviano, ele destruía a comunhão.
Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele fala nesse versículo 15 para nós não nos consumir uns aos outros, não morder, não devorar uns aos outros. É como se ele estivesse falando assim, ó, nós não podemos agir como feras selvagens, mas nós precisamos agir como irmãos em Cristo Jesus, que expressa esse amor e que manifesta esse amor. Nós precisamos agir como irmãos e não como feras, sempre envolvidos em conflitos, que era o que estava acontecendo nas igrejas da região da Galácia. Não é só nessa do século que nós vivemos que existe conflito, irmãos. Isso já vem já vem de anos e anos e anos atrás. Então nós precisamos entender o quê? Isso aqui é glorioso. Nós precisamos entender que o Espírito da vida que habita em nós não é instinto da morte. O Espírito da vida, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele não é o instinto da morte, para viver como pessoas que queriam se devorar e morder e destruir uns aos outros. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque morder e devorar são atos de vida ou são atos destrutivos? Destrutivos. Uma conduta é uma conduta mais apropriada a animais selvagens e não a irmãos em Cristo. E era isso que estava acontecendo, irmãos. Por isso que havia esse conflito. Os legalistas, a libertinagem, a falta do caráter, a falta de responsabilidade. Então havia um conflito em tudo isso, onde o apóstolo Paulo estava ministrando todo esse povo, essa região, essas igrejas. E aí agora, a partir do versículo 16 até o versículo de número 18, Paulo vai falar do quê? De um conflito cristão. Paulo vai dizer assim, agora nós precisamos compreender o conflito cristão, do versículo 16 ao versículo 18, porque há um conflito. Existe um conflito, irmãos, interno, e nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando. Primeiro, o apóstolo Paulo ele identificou dois grandes perigos que estavam atacando a igreja da Galácia, as igrejas da Galácia. Qual que era o primeiro grande perigo que o apóstolo Paulo identificou? Que era as pessoas passarem da liberdade em Cristo Jesus e voltarem para a escravidão da lei. Vamos lá, isso, pastor, faz favor. É fácil de ver que Paulo estava dizendo para eles, né? Vocês estão vivendo debaixo de um governo de Lúcifer, porque Sim. É uma guerra por poder para aquele que mais permanece em destaque, do que no verdadeiro governo que é de Cristo, de servidão, porque Cristo veio para servir, era só... Ele né? é o exemplo, ele é o modelo. É um exemplo de servidão, e vocês estão indo na contramão, vivendo num governo de engrandecimento, de qual é o mais forte, de qual governo é o melhor. humano, desalinhado totalmente ao governo de Deus. Diabólico, de Satanás, das trevas, da morte. Que na verdade essa foi a principal o principal motivo de uma queda, né? Sim. Se a gente for ler a história toda Você que começa traz, a história lá, é o poder. Foi. É o poder. Sim, é o poder. É o poder. Adão e Eva no paraíso queriam poder, queriam engrandecimento de conhecimento. Lúcifer queria, antes disso ainda, era poder para que se fosse parecido ou até maior que Deus. E a igreja estava vindo na mesma contramão, nessa mesma linhagem. sendo que Cristo tinha vindo anteriormente, mostrando todo aquele governo de servidão e de reino eterno. Que foi o que, na verdade, causou um choque tremendo, quando o Senhor vem como uma pessoa simples e humilde, vazia de si,
tendo todo o poder, tendo todo o domínio, ele serviu a todos, né? Fala, pastora. Eu não sei se cabe eu falar isso, porque eu sei que muitos de nós, ou de repente todos nós entendemos isso, mas acho pertinente falar, já que está sendo também gravado e para que outras pessoas, né, sejam ministradas. O pastor trouxe ali que quem ama cuida, né? E eu acho importante a gente ir acrescentando, e eu sei que a gente entende dessa forma, mas eu acho importante a gente ir acrescentando que esse amor é segundo o padrão eterno. Sim. Porque senão a gente vai se deparar na sociedade, tantas pessoas fazendo ação social, desde do entendimento da sua mente, desde aquilo que acha que é bom, que é interessante, ou desde a expectativa de outra pessoa. Então, no natural, o que é a diferença do natural e o eterno, né? Do natural eu vou estar sempre suprindo aquilo que eu imagino desde a minha mente, ou aquilo que que está sendo esperado, tem expectativa no outro. Sim. E é importante a gente entender que existe um padrão eterno também para essa ação social, que ela cabe sim no meio cristão, né? Que a gente já tem conversado ao longo desse estudo que a fé, né? Sem a ação, sem a manifestação da obra, né? Ela não tem sentido. Sim. Mas que obra, né? Eu preciso entender que não é a minha obra, não é o meu jeitinho, não é aquilo que eu penso, que tem um padrão eterno, porque você vai vendo um Jesus servindo sim, mas servindo em alinhamento, exortando sempre que necessário, e ele veio com essa representação de quem? Do Pai, né? Então em nenhum tempo ele estava ali imaginando algo para ser feito, ele estava em todo tempo obedecendo a palavra, as profecias e toda a expectativa do Pai, porque ele veio representar a Deus. Então nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. Nós não estamos aqui para representar a nós mesmos, nós não estamos aqui para representar o Ministério MAC, o pastor Tiago, ou qualquer outra coisa que seja. Nós estamos aqui para representar a Cristo Jesus. Então, preciso fazer ação social ou cuidar de outra pessoa desde o padrão eterno. Então, como isso, né? Por exemplo, você vai sentar com alguém que vai querer desabafar ali com você. E a pessoa vai começar a conversar com você, falando de um monte de coisas desalinhadas. Se você vai pensar já na sua mente, uau, não tem como você de fato viver outra coisa por aquilo que você tem comido e está buscando. Isso você vai pensar na mente, né? Porque a nossa intenção nunca é ofender o próximo, mas é amá-lo e tentar de alguma forma apontar Cristo para que essa pessoa veja, consiga sair daquele lugar e seja ali impactada pela vida de Cristo. Então você vai ouvi-la, mas não vai ouvir tipo 3 horas, né? Basta você ouvir ali 10, 15 minutos, você já consegue discernir e você vai tentar ali o tempo inteiro nessa conversa apontar Cristo. A pessoa vai fugir, vai trazer uma outra situação, uma outra dificuldade, um buraco, uma angústia, uma coisa que ela acha que está presa, e você vai apontar versículos bíblicos, a palavra de Deus, e constranger ela dizendo, Cristo ama, Deus ama, né, quem está no Cristo, se posicione nele, você foi gerado em Deus, na eternidade, Ele te amou com amor eterno, Ele entregou o Filho dele pela tua vida também, né? Por toda a humanidade. Então, olha o que a palavra diz a respeito disso que você está falando comigo, né? Porque daí ali não vai entrar o meu achismo, não vai poder entrar o meu padrão social de falar o que eu acho. Não, é muito além disso. Assim é com o alimento, né? A pessoa tem uma necessidade, eu vou fazer uma ação social lá e vou levar o alimento para ela. É óbvio que você tem que levar o alimento físico. O que adianta eu ir lá pregar a palavra para a pessoa e a pessoa está morrendo de fome? Ela nem vai prestar atenção. Mas é importante que eu leve esse alimento e que eu ministre a Cristo, porque ela precisa de Cristo, né? Deus não vai deixar uma pessoa lá passando necessidade
anos e anos e anos. É um ciclo que ela está vivendo por mau posicionamento. Ou, às vezes, vai passar por aquelas situações como eu já passei, já falei aqui, né? Por que eu passei? Por causa do meu orgulho, da dificuldade que eu tinha de receber coisas das pessoas, seja ela o que fosse, um presente, um elogio, um alimento. Eu preferia, eu que queria ofertar, fazer pela pessoa, mas eu não queria receber. Então Deus falou: então espera aí, vou apertar aí, vou tirar a tua provisão e você vai se submeter. Então eu digo nesse sentido, entender que é uma obra desde o eterno e não desde o nosso natural. É porque nós entendemos que expressar e viver esse amor e levar esse amor ao próximo, é o amor de Deus, né? É levar a verdade, é levar a vida e o caminho. E essa verdade, ela muitas vezes, ou 100% das vezes, ela vai nos confrontar. E às vezes as pessoas, por medo ou por bajulação, elas têm medo de trazer essa verdade à tona, esse confronto que é necessário, que vai trazer maturidade, que o Espírito trazer. A nossa função é trazer a verdade. Quem vai tirar a pessoa do buraco é o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos essa responsabilidade, né? Então, ser ministros dessa verdade é nós estarmos ligados, conectados com o Senhor, atentos à voz do Espírito, para quê? Para que não seja manifestado a nossa bondade. Até na questão da ação social. É uma coisa simples, parece que a pastora Adriana falou uma coisa simples, mas é muito profundo e acontece diariamente. As pessoas vão, eu vou lá, faço uma ação social, e o que vai aparecer? A minha bondade. Olha como eu sou bom, olha como nós somos bons. E não é visto a vida de Cristo, não é visto o Senhor, e não é compartilhado. Porque, irmãos, não é só o alimento é a missão, o propósito é muito mais profundo do que um alimento. A religiosidade traz muito. A religiosidade traz muito isso. Sim. Por conta de, com essas ações sociais, natural, vindo diretamente do homem, que vai, né, mostrar o quanto nós somos bons, poderosos, fortes. Mostra a bondade natural do ser humano. Coloca homens em pedestais e uma multidão de seguidores por conta daquela pessoa, né? E pessoas sendo engodadas, enganadas, iludidas. Idolatria. E está tudo fora do governo. E aquela pessoa se frustra, por conta de não conhecer a verdade, por conta de não conhecer que existe um governo totalmente fora desse padrão, né? Oposto desse padrão. Oposto, né? Mas como a gente está dentro dessa cultura e muitos estão posicionados dentro dessa forma, acabam sendo levados por essa religiosidade, por esse segmento de que, nossa, aquele fulano lá é o Deus da terra, e na verdade não é. Exatamente. É verdadeiramente o governo. Isso. O velho homem sempre, diabólico. Como o pastor Guilherme falou, o velho homem sempre quer atenção para si próprio, né? Aí é o seguinte: vamos fazer ali a conferência e vai estar o profeta X e a profetisa X, que revela até o número do CPF. E no que isso edifica? Em nada, irmãos. Tão sutil essa linha, ela é tão fina que a gente acaba cedendo para esse lado, não especificamente nisso que eu estou falando, mas diariamente na nossa vida a gente vive essa hipocrisia de cair nessa direção desse governo, sabe? De tipo assim, um exemplo básico de ter razão em certa situação e tipo, cai no governo lá. Sim. Tu entendeu? Perfeito. A gente vive nessa linha, a gente tem que estar sempre escolhendo e sempre tendo o discernimento de que não, existe um governo fora disso, não preciso ter razão, não preciso... Tu entendeu? Não é para me engrandecer, é para engrandecer a ele. Esse é o conflito interno que o apóstolo Paulo estava ministrando. É a guerra do espírito de Gálatas. Isso, que o apóstolo Paulo está ministrando aos Gálatas, para que eles pudessem entender e compreender que nós precisamos ser direcionados não pela nossa vontade, mas pelo Espírito Santo de Deus. Fala, pastora.
Eu quero dar um exemplo prático até em relação a isso. Tem uma família em Camboriú que normalmente eles necessitam de auxílio de alimento, né? Sim. E é tão impressionante, e eu sempre ministro ela pelo WhatsApp, assim, né? Porque dificilmente a gente consegue ir lá. Eu consegui ir umas 3 vezes, eu e o pastor. Mas a gente envia para ela, porque quando ela pede, ela realmente está assim, tipo, não tem nada. Sem nada. E eu sempre falo para ela, ministro, né? Falo para ela, você precisa se prostrar, né? Buscar o Senhor, ler a palavra. Busca congregar num local próximo a você, mas que ministre a Cristo, ministre, né, o Senhor, a cruz de Cristo, renúncia. E por que eu estou falando isso? Porque é tão engraçado que as pessoas ficam impressionadas com isso. E eu fico de queixo caído, porque é verdade. Sabe, a gente já ao longo desse tempo que Deus tem nos permitido estar junto com pessoas assim, né, que precisam, a gente já passou por várias situações, né? O Gui sabe de uma senhora, até que foi o Gui que trouxe para nós há anos atrás, que ela tinha câncer lá no Monte Alegre, né? Que as igrejas tinham, meu Deus, acho que mais 5 igrejas na Rua da Mulher, né? Do lado da casa dela. Inclusive uma que ela congregava, e a mulher estava com câncer, e ela tinha que tomar, se eu não me engano, umas 2 caixas de leite, que eu nem entendo por que ela tinha que tomar leite, porque leite inflama. Né? Quem tem câncer não pode ter processo inflamatório, nem entendo isso. Mas ela tinha que tomar uma quantidade enorme de leite, e a igreja que ela congregava não auxiliava ela com cesta básica, porque falavam que ela primeiro tinha que dizimar na igreja. Como é que eles iam dar para ela a cesta básica? E a mulher não tinha dinheiro para comer. Né? E as outras igrejas dali da local falavam para ela que ela precisava então congregar lá e dizimar lá, daí eles assistiam ela. O pastor Guilherme trabalhava, né? E foi atender lá na casa dela, ou próximo, não me recordo, e daí trouxe para nós a necessidade dela, e a gente foi lá atender, óbvio, né? A gente não conta, para mim é impressionante, igreja, em plenos 2023, está contando cabeça dentro de igreja, dinheiro que está entrando, e não entendendo ainda o propósito eterno, porque quando eu penso desde esse lugar, monta uma empresa, sei lá, vai trabalhar com qualquer coisa, né? Mas não vem abrir um templo, vamos dizer, né, para a representação de Cristo e da igreja viva de Cristo na terra. Mas daí por que eu estou trazendo isso? Para que você que está ouvindo, né, principalmente quem vai ouvir lá depois esse estudo, que tem uma igreja gloriosa sobre a terra, né, que graças a Deus sim, o MAC faz parte disso, mas tem uma igreja sobre a terra gloriosa, que está prostrado ao cabeça que é Cristo Jesus, e não tem se rendido, sabe, às seduções de aplausos humanos, porque a gente sabe que isso aplaude um dia, e no outro dia já está lá murmurando e falando mal. Então não é esse lugar que nós queremos, não tem sido construído essa igreja de Cristo, né, onde Cristo tem governado, ela não tem se prostrado àquilo que a terra tem para oferecer, aos governos mentirosos, corruptos, a qualquer coisa que Satanás tenha para oferecer sobre a terra, mas tem se prostrado a um Deus glorioso, né, que tem nos conduzido em paz, em alegria, em regozijo, independente de situações, né? Então você que vai ouvir ou que está ouvindo e que tem se prostrado a pessoas desalinhadas ou a lugares desalinhados, é um tempo de você se posicionar, porque é uma responsabilidade individual. Não adianta eu jogar a peteca falando mal de locais ou de líderes. A responsabilidade, eu já trouxe isso uma outra quarta-feira, a responsabilidade é nossa, como filho de Deus, de averiguar essa palavra, de estudar essa palavra, né, a dar crédito, prioridade para essa palavra e para Cristo Jesus, e só se sentar para ouvir o que realmente alimenta e dar uma resposta para isso. Né? A gente deixar de ser o crente sentado lá no banco, levantando a mão para tudo, aplaudindo tudo e achando que é um encontro social. Nós temos uma responsabilidade, haverá um dia que nós teremos um encontro com o nosso Deus, e que nós vamos ter que dar conta de todos os nossos atos, todas as nossas escolhas e todos os nossos posicionamentos.
Né? Então isso é muito sério, isso é individual, uma escolha individual. Mas o clamor nesta noite, a palavra que fica aqui, é onde que você se prostre, se renda. Né? Não negocie mais, é maravilhoso, é glorioso se render a essa palavra que transforma e faz as pessoas serem impactadas. Então, cada vez que eu converso com ela e eu ministro para ela lá de Cristo, ela diz: muito obrigada, pastora, que Deus dê em dobro tudo aquilo que vocês têm feito. Eu falo para ela: não, você está equivocada. Quem tem cuidado de você é Cristo Jesus e você precisa se posicionar. Sai deste lugar. Né? E é isso que a gente precisa fazer em todo o tempo. Eu não me alimento daquilo lá que ela vai me trazer, que eu sei que não é uma bajulação. Tem pessoas que trazem bajulação, mas eu não alimento aquilo nela, né? Porque eu sei que esse lugar é de derrota na minha vida, né? O aplauso, as pessoas achar que eu sou, nossa, olha como ela é. Não, pera lá. É a igreja de Cristo, o dinheiro do Senhor, que é organizado e dispensado com responsabilidade. Né? Então, em tudo isso na nossa vida, não é só o dinheiro da igreja, ou só os posicionamentos da congregação ou de líderes que tem que ser assim. É todo o meu lidar na minha casa, é no trabalho. Se você lida com dinheiro lá no trabalho, que você seja um homem, uma mulher de governo lá naquele lugar. E é no teu lar, é a mesma coisa. E é de posicionamento, e é de paternidade, e é de maternidade. Tudo tem um padrão eterno. E eu preciso conhecer e me posicionar nisso. Amém. Glória a Deus. E esse era o desespero, na verdade, do apóstolo Paulo. Que desespero! Que todos eles entendessem a importância de se prostrar ao Senhor, verdadeiramente. Por isso que, ao identificar esses dois grandes perigos, né, que atacavam as igrejas da Galácia, que o primeiro era passar da liberdade para a escravidão da lei, e o segundo era transformar a liberdade em libertinagem. Que tudo isso que a gente está falando, irmãos. É tudo isso que a gente vive no mundo caído, no mundo corrupto, numa igreja desalinhada ao propósito de Deus, à vontade de Deus. Né? E os versículos 13 e o versículo 15, Paulo vai enfatizar acerca da verdadeira liberdade cristã, que se expressa no quê, pastor Tiago? A verdadeira, olha que tremendo isso. Paulo ele vai nos ensinar algo tremendo aqui, do versículo 13 ao 15. Que a verdadeira liberdade cristã, ela se expressa no, primeiro, no autocontrole. Foi o exemplo que a Joelma trouxe. Essa liberdade cristã verdadeira, ela vai ser expressa, manifestada no autocontrole. Nós precisamos deixar de lado a justiça própria, a nossa justiça carnal. Isso nos afasta de viver o plano de Deus, a vontade de Deus. Né? Segundo, essa liberdade cristã verdadeira, ela se expressa no quê? No serviço de amor ao próximo. No autocontrole, no serviço de amor ao próximo. E a terceira característica, onde? É na obediência à lei de Deus, que é o que Paulo escreve do versículo 13 ao 15. Ele vai falar da importância de nós termos o autocontrole, de nós servirmos em amor ao próximo e de nós vivermos uma vida de obediência à lei de Deus. E a pergunta vem aqui, então tem uma questão aqui agora. Como que essas coisas são possíveis, pastor? De que forma que meu Deus do céu, você não me conhece no trânsito? Se alguém me fechar, eu buzino e falo mesmo. Não é assim. Não, irmão, pelo amor de Deus. Se você faz isso hoje, é a noite de nós entendermos como que nós devemos agir e fazer. De forma coerente, que glorifique e exalte ao nome do Senhor. Porque é um conflito interno e diário. Pastor, então como que é possível nós vivermos nesse autocontrole, nesse serviço de amor ao próximo e na obediência à lei de Deus? Como é possível? Só existe uma resposta, irmãos. Só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Não é obra humana. Não vem de nós, não vem nada de nós. Tudo que vem de nós é caído,
é do primeiro Adão, é lixo, é esterco. Paulo considerava tudo que aprendeu, tal, é como um esterco, para chegar ao pleno conhecimento de Cristo. Por isso que a resposta é: essas coisas só são possíveis nós vivermos nesse autocontrole, nesse serviço de amor ao próximo. Paulo fala assim, é um serviço de amor ao próximo, não é servir o próximo, porque o servir ao próximo entra ação social, todo mundo faz, está servindo o próximo. Agora, servir o próximo em amor é diferente, irmãos. O amor aponta para o verdadeiro amor, sempre. Entendeu? É diferente. Na obediência da lei de Deus. Então essas coisas só são possíveis mediante o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos manter verdadeiramente livres. Do que, pastor Tiago? Do nosso eu. Das nossas vontades, das nossas concupiscências, dos nossos prazeres. É isso que Paulo vai falar adiante. Paulo vai trazer algumas características. Essas características nós vamos ficar algumas aulas falando aí, entendendo e compreendendo. Paulo estava falando assim, nós precisamos entender que a vida cristã é um campo de batalha. Não, é todo dia uma batalha. É de negar-se a si todos os dias, de nascer de novo todos os dias, de se arrepender todos os dias, de carregar a sua cruz todos os dias. É um campo de batalha, irmãos. E nesse campo trava-se o que? Uma guerra entre a carne e o espírito, entre a minha vontade e a vontade de Deus. Exatamente. É um conflito interno. Por favor, pode repetir, por gentileza, Joelma? Batalha por batalha existe nos dois governos. Agora vai de cada um escolher qual batalha quer viver, né? A batalha de um governo natural, ao qual você não vai chegar a lugar nenhum. Ambos os governos têm desejos. Sim. Ou de um governo ao qual lugar de morte, mas lugar nenhum, que eu diga um lugar de um resultado eterno. Já na guerra espiritual de um governo eterno, sim. Perfeito. Você tem uma origem, você vai ter um destino. Perfeito. Né? Exatamente. Nós precisamos entender que o espírito e a carne, que são dois governos, eles têm o quê? Desejos diferentes. E é isso que gera esse conflito interno dentro de nós. E que Paulo diz assim, nós precisamos compreender esse conflito interno que está acontecendo aqui dentro. Porque, irmão, só não tem esse conflito quem já morreu. Quem está vivo aqui, não me interessa se é apóstolo, se é pastor, se é bispo, se é diácono, se é obreiro, se é semideus, se é semianjo. Vai ter um conflito interno, porque o espírito e a carne têm desejos diferentes, e é isso que vai gerar os conflitos. Esse conflito interno, e aqui eu quero destacar 3 pontos importantes aqui que nós precisamos trazer. E o primeiro é como vencer essa batalha interior. Nós temos tempo, nós precisamos terminar isso, meu Deus. Como vencer essa batalha interior? Eu vou ler Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Como vencer essa batalha interior? A resposta está no versículo 16. Andando no espírito. Porque a carne representa o que somos por nascimento natural. Agora, o espírito é o que nós nos tornamos pelo novo nascimento, que é o nascimento do Espírito Santo de Deus. Por isso que são desejos totalmente diferentes, irmãos. Por isso que o que nós precisamos clamar ao Senhor, verdadeiramente é para que nós possamos nascer de novo através da obra do Espírito Santo de Deus. A carne, ela tem desejos ardentes,
que nos arrastam, que nos levam para longe de Deus. Porque nós precisamos entender, a palavra é muito clara, que os impulsos da carne, elas são inimizades contra Deus. Quem ama o mundo, Tiago vai falar. Tiago, as epístolas de João, quem é amigo do mundo, é inimigo de Deus, cara. Não tem como essas duas naturezas andarem juntas. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Ou você obedece à carne, ou você obedece ao Espírito. É impossível, irmãos, obedecer aos dois. Não, eu quero viver em Deus, mas eu vou viver no mundo. Não, eu vou viver no mundo, mas eu vou viver em Deus. Você não vai conseguir, irmão. Para com isso. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Nós precisamos entender que os desejos da carne nos levam à morte. Joelma acabou de falar antes ali. Os desejos da carne nos levam a um lugar só, chamado morte. Lugar sem a vida de Deus. Separado de Deus. Inimigos de Deus. Olha que interessante. A palavra concupiscência é uma palavra de origem grega, que é epitumia. Epitumia, de origem grega, que significa concupiscência. E essa palavra, geralmente, ela é usada no sentido de ansiar por coisas proibidas. Paulo vai falar direto das concupiscências da carne. Ansiando sempre por coisas proibidas. É o primeiro Adão total, o governo do primeiro Adão. Natural. Por isso que, irmãos, a única maneira de nós triunfarmos sobre esses apetites, é o versículo 16, traz a resposta. Porém, andai em espírito. É andando no espírito, irmãos. É andando no espírito. Pastor Guilherme, por favor. Essa palavra que fala sobre o andar no espírito, é interessante a gente frisar e entender o porquê que Paulo fala isso. Porque às vezes a gente, talvez já aconteceu com nós mesmos, ou a gente vê com outras pessoas, né? Que acabam não andando no espírito, porém querendo viver uma vida controladamente, sem expressar os pecados da carne, vamos dizer assim. Uma vida de aparência, não simplesmente isso, mas posso citar um exemplo que uma vez já ouvi também. Eu não bebo, não fumo, não preciso buscar Deus, né? Mas quando a gente entende que o pecado ele foi condenado na carne, a gente entende que ainda que a gente não queira praticar o mal, a gente vai manifestar o engano. Sim. Então a gente acaba entendendo que o pecado sendo condenado na carne, é aquilo que Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, eu já fiz, eu já pratiquei, eu já manifestei aquilo. Sim. Exato. Então, o pecado estando condenado na nossa carne, e aí Paulo vem falando isso em Romanos capítulo 8 também, que a inclinação da carne é morte, né? Ele fala, deixa eu ler aqui para vocês. Romanos 8, versículo 2 em diante. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Ponto. Era o ponto que eu estava falando. Sim. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Uau. Ou seja,
O alerta de Paulo para andar no Espírito é justamente para que o governo do Espírito dirija a vida daqueles que nasceram de novo. Porque aqueles que não querem viver a lei do Espírito, automaticamente vão manifestar o que vai vir consequentemente os frutos da carne. Sim. Né? Que é natural sobre todos aqueles que não estão debaixo do governo de Cristo. Sim. A gente não deve esperar outra coisa de pessoas que não vivem debaixo do governo do Espírito, senão os frutos da carne. Ponto final. A gente vai ver tudo aquilo ali por seguir. Mas viver em Espírito e andar em Espírito, que é o que Paulo vem nos alertando, é justamente nos deixar ser conduzido pelo Senhor, ser Sim. guiado por Ele. Uau. Paulo ele fala que assim como não sabe o vento de onde vem, nem para onde vai, assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Né? Glória a Deus. Então eu entendo essa palavra muito bem clara, né? Como o governo do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Perfeito. Embora Cristo, por meio do Espírito, habite nos nossos corações, no nosso corpo, como a palavra diz que é o templo do Espírito Santo, ele habita num templo que é inimigo dele e o corpo é inimigo do Espírito. Uau. Por isso é travada essa batalha. Perfeito. Loucura. É loucura para o mundo, né? Exatamente. Por isso que somente andando no Espírito, como o pastor Guilherme falou, nós vamos satisfazer esses apetites desenfreados da carne. Só andando no Espírito, irmãos, não tem como. Por quê? Porque a carne, ela já tem, por natureza, uma inclusão para aquilo que é sujo. Já é natural da carne. Então, somente pelo Espírito de Deus nós podemos caminhar em santidade. Esse era o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto. O segundo ponto que o apóstolo Paulo quer trazer mais luz para nós é como entender a natureza dessa batalha interior. O primeiro ponto foi como vencer a batalha interior. E agora o segundo ponto, Paulo vai falar assim, como entender a natureza dessa batalha interior. Olha o versículo 17, o que ele vai falar? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, como entender essa natureza dessa batalha gigante interna, no interior, né? Primeiro ponto, nós precisamos entender que nós somos salvos da condenação do poder do pecado, nós já fomos salvos dessa condenação, mas ainda há a presença desse pecado. Olha que profundo isso. Não dá para ignorar uma coisa, irmão. Nós já fomos salvos da condenação do poder do pecado. Ponto. Isso precisa ficar claro. Mas ainda há a presença do pecado. Por isso que Paulo diz em Atos capítulo 7: miserável homem quem sou, quem me livrará do poço dessa morte? Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O mal que eu não quero praticar, esse eu acabo praticando. Cara, isso é terrível. Nós precisamos entender que no campo do nosso coração ainda se trata uma guerra sem pausa, um conflito permanente entre a carne e o espírito. Esse conflito é diário, irmãos. Diário, é diário, é diário, é diário. Eles estão sempre opostos. Por isso que alimentar a carne é entristecer e apagar o espírito. É ultrajar, é entristecer o espírito. Por isso que nós precisamos, qual que é então a nossa luta, a nossa batalha? A nossa batalha para nesse momento de luz, de entendimento, de clareza? Nos sujeitar à vontade do Espírito. Nos posicionar no Senhor, andar no Senhor, viver no Senhor, para quê? Para viver e expressar e manifestar a vontade do Senhor. Para que de fato Ele seja o comando da nossa vida, e não a morte. E não a morte.
Fala, Joelma. Deixa eu pensar aí, ó. Matrix na mente agora. Falando disso, né? Como para aqueles que não são alimentados dessa palavra, eu falo por mim também, porque às vezes a gente se pega na nossa grandeza de conhecer, né? De nos conhecer, achamos que nos conhecemos. Que nos conhecemos, é. E na verdade não é assim. E por isso que a gente vê também dentro de um padrão religioso, faz isso, faz aquilo, pega isso, até em outras religiões, ora tanto assim, faz tanto isso. Desse modelo. Faz desse modelo. Existem outras culturas de religião que se flagelam, se mutilam, Sim. eu vou fazer um voto de ficar com o meu braço estendido. É uma busca por tanta coisa externa. Sim. E deixam de alimentar o interno, né? Que é para que esse espírito cresça e aí coloque para fora aquilo que tem que ser manifestado. É um erro, é um engano buscar do lado de fora, né? Todas essas coisas. E às vezes fazem sacrifícios tão bruscos e tão violentos contra o próprio corpo. Sim. E é simples e não conseguem olhar desde dentro, que é alimentando essa vida, que é conhecendo essa vida e não o intelecto, a ciência, como Paulo ali também fala, é que a gente vai conseguir permanecer nesse caminho. Né? Perfeito. Não buscando fora o que está dentro, né? Vou finalizar aqui, eu não vou nem no terceiro por causa do nosso horário, mas falando a respeito disso, William Hendrickson, né, um grande estudioso, ele fala sobre essa batalha interna, e ele diz que nessa batalha interna existem 3 grupos diferentes de pessoas. Quais são os 3 grupos diferentes? O libertino, o legalista e o cristão. Olha esse conflito. Existem 3 grupos nesse conflito interno: o libertino, o legalista e o cristão. Qual que é a diferença desses 3 grupos? Para nós finalizarmos aqui agora, de verdade, irmãos. O libertino, eles não têm esse conflito interno, porque eles seguem as suas inclinações naturais. Ou seja, eles nem ouvem o Espírito. Então ele não tem esse conflito interno. Que conflito que ele vai ter? Não mede esforço nenhuma para praticar a obra da carne. Exatamente, então para ele é tudo natural, aquilo que ele vive está tudo de boa, está tudo tranquilo. Agora, o legalista são pessoas que confiam em si mesmo e não conseguem a vitória nesse conflito, porque eles não se submetem ao Espírito. Eles não conseguem deixar de se amar e amar ao Senhor, amar ao Espírito verdadeiramente, a ponto de se submeter e confiar no Senhor. E nós não temos esse poder. Jamais teremos essa vitória. E o cristão? Esse experimenta um conflito agonizante entre a carne e o Espírito, mas alcança a vitória, pois o Espírito que nele habita o capacita a triunfar. É o Espírito, não somos nós. Irmãos, nós vivemos sim, nesse conflito agonizante diariamente sim, mas porém nós precisamos entender que a vitória é nossa, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus que habita em nós, nos capacita a triunfar todos os dias. Combati o bom combate, Paulo fala. Combati o bom combate. E bota combate nisso, né, irmão? E permaneceu, concluiu, permaneceu e guardou a fé. Deus seja louvado por isso. Irmãos, mais uma noite gloriosa. Esse estudo para mim é sensacional, é maravilhoso, né? Que nós possamos estar orando por todos,
para que o Espírito de Deus possa ministrar a todos desta casa, da igreja do Senhor, a todos que vão ouvir, né, vão estar ouvindo no YouTube, no canal do Ministério MAC, que todos sejam ministrados e ativados na vida do Espírito mesmo, que se sujeitem ao governo do Espírito e que deixem de lado o governo da carne. Pastor Guilherme, você pode orar por nós em nome de Jesus? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus Cristo? Amém. Amém. Como é o nome dele? José. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar pelo nosso Deus Pai. Amém. Querido Espírito, te damos glórias por todas as coisas. Te glorificamos porque o Senhor é quem governa a nossa vida. E nós queremos estar entregues todo dia, todo tempo, para que o Senhor conduza a nossa vida e nós possamos viver a Tua vontade, Pai. Oramos por toda a Tua igreja, para que ela se prostre e viva prostrada ao Senhor, entregue a Tua verdade. Oramos, Senhor, pela vida do José, que o Teu Espírito Santo o ministre e ele possa, Senhor, ser curado dessa enfermidade. Nós oramos pela cura dele, que se cumpra a Tua vontade acima de todas as coisas, que ele seja constrangido pelo Teu amor, pela Tua verdade. E Deus, em nome de Jesus Cristo, é o que nós desejamos, clamando ao Senhor para que a vida do Teu Espírito ela possa fluir na vida dele, no lar dele e através dele, Pai, assim como na vida de cada um de nós, que o Teu Espírito Santo nos conduza em toda boa obra, querido Espírito, que cada pessoa que estará ouvindo esse estudo também seja ministrada pelo Senhor, que os véus do entendimento sejam arrancados e possam ter a revelação de Cristo, de enxergar a Cristo dentro de si e viver a Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Oramos também pelas mulheres, né? Dia das mulheres. Aleluia. Que todas as mulheres possam enxergar, Senhor, o papel delas, onde o Senhor... Amém. Que todas as mulheres possam enxergar o papel delas, assim como o Senhor já projetou e desenhou desde a eternidade, Pai. Que elas possam estar posicionadas todos os dias como mulheres auxiliadoras, não somente dos maridos, mas do corpo de Cristo, do Senhor acima de tudo. Pai, oramos pela Luciana, que o Teu Espírito ministre. O Senhor é maior que toda enfermidade, que toda depressão, que toda dificuldade, que o Senhor o ministre, que essa breve e momentânea tribulação é muito pequena daquilo que há de ser revelado do Senhor, daquilo que há de vir. E nós cremos, Senhor, no Teu Espírito, no Teu poder. O Senhor é soberano sobre todas as coisas e nós queremos estar sujeitos ao Teu governo e à Tua vontade. Que todos sejam ministrados a estarem se humilhando, se prostrando a Ti e ao Teu governo, porque em Ti há vida, em Ti há paz, em Ti há segurança. E nós declaramos que não governará sobre nós a enfermidade, nem a depressão, nada governará sobre as nossas vidas, mas sim o Senhor governará, em nome de Jesus. Amém.